Então eu quero que você abra sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Juízes, no capítulo 6. Antes de tecer algum comentário, eu quero ler com você no livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 11. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora, ó Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos do medianita. Só até aí por enquanto. Eu quero falar um pouco para você, eu quero falar um pouco nesta noite sobre como você tem lidado com as suas adversidades, como você tem enfrentado as suas dificuldades. Porque quando você está muito bem, quando você está com dinheiro, quando você está com saúde, quando você está bem de alguma maneira, é muito fácil lidar com essas adversidades. O problema é quando você não está bem. O problema é quando você não está financeiramente preparado. E nessa quarentena, nós nos deparamos com várias pessoas que não estavam bem financeiramente e com a quarentena entraram em um desespero maior ainda. Sabe? Porque é muito fácil a gente falar da adversidade do outro. É muito fácil nós falarmos que o outro precisa enfrentar as diversidades. Mas quando acontece conosco, isso muda um pouco. O discurso muda um pouco. A ótica muda um pouco. E eu quero falar um pouco aqui sobre a história de Gideão. Eu quero falar um pouco sobre esse homem, sobre esse povo que estava há 7 anos cativos à mão dos medianitas. Um povo que pecou contra o Senhor e o Senhor permitiu com que eles passassem ali por um período sob o controle dos medianitas. Homens de Deus, homens que pecaram. Israel já havia cometido outras coisas contra o Senhor. Israel já tinha se desviado do Senhor outras vezes. E o Senhor continuou perdoando Israel, continuou abençoando Israel. Mas mais uma vez o povo de Israel se voltou contra o Senhor. E o Senhor então permitiu que aquele povo fosse cativo ali aos medianitas. E aquele povo de Israel começou a viver um tempo de medo. Um tempo onde eles fugiram para as cavernas, para as montanhas e ficavam com medo, porque tudo que eles faziam, os medianitas tomavam. Tudo que eles tentavam, os medianitas tiravam deles. E aquele povo vivia com medo. Aquele povo vivia com medo. E aquele povo começou a se voltar contra Deus e começou a clamar o Senhor e começou a pedir o Senhor. E uma coisa que eu quero dizer para você, para que você entenda, quando você fala com Deus, o Senhor te responde. Toma muito cuidado com o que você está falando com Deus, porque Ele te responde. Toma muito cuidado com o que você pede ao Senhor, porque Ele te responde. E aquele povo começou a clamar ao Senhor, começou a arrepender dos seus pecados, e aí o anjo do Senhor foi ter com Gideão. E o anjo do Senhor, se você ler aqui no versículo 12, a primeira coisa que o anjo do Senhor fala com Gideão é: você é um homem valente. Você é valente. Mas Gideão estava vivendo um tempo de medo. Gideão estava vivendo um tempo sem saber o que ia acontecer com ele, com o povo dele, com a família dele. Mas o Senhor acreditava em Gideão. O Senhor acreditava em Gideão, assim como o Senhor acredita em você. Assim como o Senhor confia que você vai vencer os seus adversários, lidar com as suas adversidades e lograr êxito. Isso é muito sério. Mas o que nós podemos observar aqui, se você observar no versículo 15 do capítulo 6, diz assim: E ele lhe disse, quem? Gideão disse para o anjo: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel?
eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Opa! Não sei se você está se identificando com essa história. Você às vezes pode ser alguém pobre, alguém desprovido financeiramente. Às vezes você olha para a sua família e você fala, poxa, é eu que tenho que ajudar a minha família não pode me ajudar em nada, sabe? Às vezes você está vivendo essa situação, às vezes você olha para frente e não vê uma esperança. Mas eu quero te dizer algo, por mais que você não acredite em você, Deus acredita em você. Deus acredita que você é capaz de vencer. Porque a palavra do Senhor diz que não vai vir sobre nós adversidade com que nós não consigamos vencer. Pelo contrário, o Senhor permite que a adversidade venha, mas junto com ela envia o escape. Então não há nada que você não consiga vencer. Não há nada que você não consiga passar. Se a sua vida estiver em Deus, se a sua confiança estiver em Deus, não há nada que você não consiga vencer. Sabe? Porque a palavra do Senhor diz isso. Um versículo que eu gosto muito é: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando o salmista diz isso, ele está falando assim: olha, deixa o Senhor fazer, entrega na mão dele. Mas muitas das vezes nós queremos vencer com as nossas próprias mãos, através da nossa própria força, do nosso modo, do nosso jeito, porque nós queremos olhar as nossas adversidades com os olhos humanos. Você precisa olhar para o seu adversário, você precisa olhar para as suas adversidades com o olho espiritual. Você precisa olhar como uma batalha espiritual, em uma batalha espiritual. Quando você começa a lidar com esses problemas, pautado no Senhor, pautado na direção do Senhor, as coisas começam a andar, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. Sabe? Mas se você não acredita em você mesmo, se você olha para você e fala: olha, eu sou pobre, eu sou fraco, eu não consigo, eu quero te dizer algo nessa noite: Deus acredita em você. Deus acredita em você. Às vezes você olha para a sua casa e fala: minha família não acredita em mim, meu marido não acredita em mim, minha esposa não acredita em mim, meus pais não acreditam em mim, a minha família não olha para mim com bons olhos. Eu quero te dizer algo: o maior de todos, o único que é suficiente para você, acredita em você. Acredita que você é capaz de vencer. Mas você precisa olhar com os olhos espirituais. Você precisa olhar com os olhos da fé. E Gideão teve aquele ânimo ali daquele anjo, teve aquela força ali daquele anjo, e ele começou a orar, e quando ele orou, o povo de Israel que estava cativo começou a se levantar. E quando ele deparou, tinha 32.000 pessoas para lutar a guerra contra os adversários daquele povo, contra os midianitas. 32 pessoas. É muito fácil quando você tem muito. É muito fácil quando você está cheio de dinheiro. É muito fácil quando você tem tudo na sua mão. É muito fácil quando você é o chefe. É muito fácil quando depende somente de você. O problema começa a acontecer quando você não tem nada. Quando parece que não há esperança. E eu quero te dizer algo: ainda há esperança. Ainda há esperança. E aquele povo estava ali, e quando Gideão olhou 32.000 pessoas, o anjo do Senhor falou assim: não são 32.000, não são, não são, não são. E aí o Senhor lança uma palavra para aquele povo, sabe? O Senhor lança uma palavra para aquele povo, lança uma palavra para Gideão, sabe? E fala com Gideão assim, abra sua Bíblia lá, no capítulo 7. Continua aí no capítulo 7, no versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Olha o que Deus falou para Gideão. É demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas na sua mão.
Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregoa, pois aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha para você ver. No primeiro pente fino, mais da metade foi embora. No primeiro teste, não tinha acontecido nada. Ele só falou com o povo. Mais da metade foi embora. Mais da metade desistiu. Mais da metade falou assim: não vou então não. Não vou não porque eu sou medroso, eu sou tímido. Não vou não porque eu não vou conseguir. Não vou não porque eu não tenho força. Não vou não porque eu não sou da família rica. Não vou não porque minha família não tem QI. Não vou não porque eu não tenho ninguém lá no governo. Eu não vou não porque eu não tenho fontes. Só 10.000 ficaram, de 32.000. De 32.000. Imagina o que passava na cabeça de Gideão. Já perdi mais da metade. Já perdi mais da metade. Como que eu vou fazer para vencer esse povo? Como que eu vou fazer para lutar contra os medianitas? Eu estou só com 10.000 agora. Eu estou só com 10.000. Mas o Senhor tinha um propósito nisso. O Senhor tinha um propósito nisso, e o propósito do Senhor, eu já disse aqui no versículo, para que o povo não se vanglorie. Não se vanglorie. O Senhor quer fazer você vencer a sua batalha, mas você vai ter que vencer ela no Senhor. No Senhor. Você vai ter que vencer ele no Senhor, porque o Senhor ele não abre mão da glória dele. Às vezes você está tentando com seus próprios braços, às vezes você está tentando com as suas próprias forças, e não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tente na palavra. Ele quer que você tente com os joelhos no chão. Ele quer que você tente clamando a Ele, para que Ele possa vencer em seu lugar, para que Ele possa fazer com que você vença no nome dEle, porque Ele não abre mão da glória. Sabe? Não abre. E o Senhor quer usar é você mesmo. O Senhor quer usar é você mesmo. Quando eu falo que o Senhor ele não abre mão da glória dele, e que o Senhor quer usar você, e que o Senhor quer fazer algo através da sua vida, mas você não pode se vangloriar. Para que você não se vanglorie, abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 26, olha o que diz a Bíblia. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito os nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus se escolheu. Deus não está preocupado com a sua nobreza. Deus não está preocupado se você veio de berço de ouro, se você não veio. Deus não está preocupado se você tem condição intelectual, se você é doutor, se você é mestre, o que você é. Deus está preocupado. O que Deus quer é a disposição do seu coração para ganhar as suas batalhas. É a disposição do seu coração de estar nele, para que ele te ajude a vencer as suas batalhas. E Gideão já tinha acabado, já passou metade. Ficaram só 10.000. E sabe o que mais assusta nisso tudo? Jesus falou assim: ainda é muito. Deus falou assim: ainda é muito. Eu quero menos. Eu quero menos ainda. Imagina o que passava na cabeça de Gideão. Olha o que diz. Olha para você ver, continua aí no versículo 7. Veja bem, no capítulo 7, no verso 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Farei-os descer às águas, e ali provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo,
esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, este porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todos os restantes do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os medianitas na tua mão. Pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. Imagina só, desce ele com 10 mil para aquela água, obedecendo a direção do Senhor. E aí, ele falou: ó, manda beber água. Aquele que beber igual um cachorro, você separa de um lado. Aquele que abaixar de joelho, tudo mais, você separa do outro. Gideão começa a observar. Cola comigo, imagina a cena. Gideão começa a observar. Um vai lá, ajoelha, outro vai lá, bebe igual um cachorro. E ele começa a ver que o número daqueles que bebiam de joelho, que bebiam normalmente, começava a ser maior do que aquele que bebia igual um cachorro. Na cabeça de Gideão, falou: beleza, os 300, esses que estão bebendo igual cachorro, o Senhor vai retirar, né? Vai comigo aqui esse restante aqui, que é a maior parte. Porque já era 32, foi para 10 mil, agora só tem um pouquinho lambendo. O Senhor vai liberar para mim aqui esses outros. Está tirando aqui só um pouquinho. Mas para a surpresa de Gideão, ele fala assim: não, vai ficar com você só esse pouquinho aqui, só esses 300. Imagina o que passa na cabeça daquele homem. Muitas das vezes pode ser o que passa na sua cabeça, pode ser o que passa na sua mente. Quando você vê a adversidade e você vê o que você tem para enfrentar a adversidade. Sabe? Um desespero, uma ansiedade. Tipo assim, o que eu vou fazer? Eu só tenho isso. É como se você tivesse uma dívida de 1 milhão e você só tem 300 reais. O que eu vou fazer? É muito pouco. É nada diante da minha dívida. O que Gideão tinha era nada diante daqueles que ele iria enfrentar. Sabe? Mas o Senhor é lá contigo. Eu quero te dizer algo nessa noite. Mesmo que você tenha pouco, se você estiver com o Senhor, é mais do que o suficiente. Mesmo que você tenha só um pouquinho, mesmo que você olha para o que você tem, você olha para o que você precisa enfrentar e fala: não vai dar. Eu quero te dizer algo: com Deus é mais do que o suficiente. É mais. Você não precisa de mais nada. O que você precisa é crer no Senhor. O que você precisa é estar no Senhor. É entregar a sua vida ao Senhor. É deixar que o Senhor lute a batalha por você. Porque se você continuar lendo a história aqui, eu quero te dizer algo. Com certeza, Gideão achou que ele ia enfrentar aquele povo na espada. Que ele ia enfrentar aquele povo na batalha, no tete a tete. No soco com soco, no chute com chute. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor vai fazer diferente daquilo que você está esperando. Ele não vai fazer aquilo que você está prevendo, justamente para que você entenda que é o Senhor que vai lutar e vencer por você. Para que você entenda que você precisa estar o tempo todo na dependência de Deus. Estar na dependência de Deus faz com que você decida, que você escolha a falar: eu não sou ninguém, é Deus que é por mim. Você precisa entender isso. No dia que você entender que independente do que você tem, independente do que você é, se você estiver nos caminhos do Senhor, o Senhor vai lutar ao seu favor. O Senhor vai lutar ao seu favor. Porque a Bíblia diz isso, porque a palavra de Deus diz isso. Que existem anjos que lutam ao favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quando você entender que você precisa confiar no Senhor e não olhar para as suas adversidades,
e não olhar para o seu problema. Você precisa olhar para Deus. E eu quero dizer ainda algo mais. Para de olhar para o que você tem. Para de olhar para aquilo que você tem como posse. Para de olhar para aquilo que você é. Começa a olhar para o Deus que você serve. E aí você vai começar a entender. Que Gideão não precisava dos 32 mil. Que Gideão não precisava dos 10 mil. E digo mais, que Gideão não precisava nem dos 300. O que Deus estava fazendo ali com Gideão é ensinando, olha, você pode ter pouco, você não precisa ter nada, mas se você for fiel à minha palavra, se você continuar nos meus caminhos, eu vou lutar as suas lutas, eu vou combater o teu combate, sabe? Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sabe? É isso que eu quero que você entenda nessa noite. É isso que eu quero que você reflita agora, que você olhe para dentro de você, Eu não quero que você olhe o que você tem. Eu não quero que você olhe como você está. Eu não quero que você olhe qual nível de intelecto que você é. Eu quero que você olhe e fale assim: eu tenho entregado os meus adversários, as minhas adversidades na mão do Senhor. Porque o Senhor, Ele não está preocupado com o que você tem. Ele está preocupado em quem você confia. Aonde está a sua confiança? Não interessa quanto você tem, se é pouco, se é médio, se é muito. O que interessa é em quem você confia. O que interessa é aonde está a sua confiança. E ela tem que estar no Senhor. E aí o Senhor vai lutar as suas guerras. Aí o Senhor vai te ajudar a vencer as suas adversidades. E quando você menos esperar, da forma que você menos esperar, completamente diferente de como você está esperando, o seu problema vai se solucionar. Desde que você tenha uma vida plena no Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que você durma com esse barulho, que você reflita sobre essa palavra. Tá ok? Amanhã nós temos o nosso culto de domingo. Amanhã, excepcionalmente, nós não teremos a nossa escola dominical, porque o pastor Fernando está passando por uma cirurgia, mas no outro domingo teremos normalmente, mas o culto da noite vai acontecer normalmente. Então te esperamos amanhã às 19 horas. Divulgue essa palavra, envie essa palavra de encorajamento para alguém que está precisando. Deixa Deus te usar. É rapidinho. Pode te usar com o dedo, só para você clicar e enviar para a pessoa. Então deixa Deus te usar. Muitas das vezes nós queremos que Deus nos use, mas nós não estamos dispostos a agir. Para que Deus possa te usar, você precisa agir. Então envie essa palavra, encoraje as pessoas a estar meditando na palavra do Senhor. Tá ok? Deus abençoe, eu quero orar por você. Senhor, nós agradecemos por essa palavra, nós agradecemos por esse tempo na Tua presença, Pai. E te pedimos, continua conosco, Pai. Nos dê um domingo abençoado, nos dê um final de semana abençoado, um início de semana na Tua presença. Abençoa tudo aquilo que formos fazer, Pai. E que o Senhor nos conduza de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?